Oi, gente! Então, hoje eu vim trazer aqui um vídeo para vocês que é sobre a diabetes. Atualmente, cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com essa patologia, tá? Mas antes de tudo, da gente entender um pouco mais sobre a diabetes, a gente precisa saber o que é. Então, se você tem interesse, vem comigo. A diabetes é uma doença crônica, ou seja, não tem perigo nenhum de transmissão de uma pessoa para outra referente a essa patologia, tá? Então, o que caracteriza a diabetes? Quando um paciente tem diabetes, é porque o corpo dele não consegue utilizar a insulina de forma correta ou não consegue produzir esse hormônio, tá? A insulina é necessária para que a gente possa transformar a glicose dos alimentos em energia no nosso organismo, tá? E quem tem diabetes, infelizmente, não consegue fazer essa conversão. Então, a pessoa que tem diabetes é importante estar sempre verificando sua taxa de insulina. Existem dois tipos de diabetes, tá? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células beta. Tá, mas o que são essas células betas? São células que ficam no pâncreas. Com isso, a inibição, tá, do hormônio da insulina, fazendo com que a insulina não sintetize e fique em excesso na corrente sanguínea. E devido a ela ficar em excesso na corrente sanguínea, ela acaba não sendo utilizada como energia devido à falha nos receptores, tá bom? E isso acaba levando a um quadro de hiperglicemia. Geralmente, o caso de diabetes tipo 1 se desenvolve na infância e na adolescência, tá? Hoje em dia, infelizmente, está sendo bem comum de ver crianças já precisando da medicação da insulina aplicada, tá? É uma coisa que a gente antigamente era bem raro de ver, de acordo com estudos, tá? Mas hoje em dia tá bem frequente. Se na sua família já tem históricos de diabetes e você não tem tanto cuidado assim com sua alimentação, é bom você sempre ficar atento aos sinais que o seu corpo dá, tá? Fome, urina com frequência, perda de peso, sede, são alguns dos sinais da diabetes. Então, é sempre bom você estar com seus exames regularizados, tá? Passar em uma consulta com um profissional de saúde para sempre manter suas taxas as mais equilibradas possível. E o tratamento da diabetes tipo 1, ela é feito com insulina, com medicamentos, atividade física e alimentação, tá? De acordo com a sua necessidade, tá bom? Como a diabetes tipo 1, ela geralmente é de fator genético, não dá para tratar apenas com alimentação e exercício físico, tá? A gente precisa da insulina porque o corpo não produz a insulina, tá? Agora, na diabetes tipo 2, a gente consegue tratar apenas com alimentação e exercício físico, tá? Agora, bora lá para diabetes tipo 2. Como eu falei anteriormente, tá? No caso da diabetes tipo 2, a gente consegue manter o equilíbrio dela, tá? Consegue melhorar as taxas com alimentação e atividade física. Mas veja bem, isso depende muito do grau que a sua diabetes esteja, tá? De quão avançada ela esteja, tá bom? Por isso, é importante fazer uma avaliação. Cerca de 90% dos casos de diabetes tipo 2 poderiam ser evitadas e controladas, como eu falei, apenas mudando o hábito de vida, tá bom? Geralmente, as pessoas não têm o hábito de fazer exercício físico, não têm o hábito de se alimentar bem, de tomar água, de comer frutas e verduras, tá bom? E esses maus hábitos acabam fazendo com que a gente desenvolva patologias. Diabetes é uma delas. A diabetes tipo 2, ela é a diabetes adquirida, tá? Adquirida de maus hábitos. Nesse caso, ela acomete geralmente adultos e as pessoas mais velhas, idosos. Na diabetes tipo 1, nós temos a influência genética. Então, se alguém da sua família tá próximo a você tiver diabetes, você já deve ficar atento, tá bom? Um dos fatores de risco da diabetes tipo 2 é você ter o diagnóstico de pré-diabetes, tá? Mas o que é pré-diabetes? É quando sua tolerância à glicose já está baixa, ou quando sua glicemia em jejum dá alterada. Sempre está alerta, tá? Ter pressão alta, ter colesterol alto, ter apneia do sono, ter pai ou irmão diabético, estar acima do peso, são fatores que influenciam muito no desenvolvimento, tá, da diabetes. Se não tratada de forma correta, tá, a gente pode ter uma série de complicações na diabetes. Uma delas é a doença renal, que a sobrecarga, tá, de glicose no sangue acaba prejudicando os nossos rins. Uma outra complicação que acontece com o diabético é a má circulação, tá? Principalmente nos membros inferiores. Essa má circulação acaba fazendo com que o portador da diabetes tenha uma menor sensibilidade, tá?
E é uma coisa muito comum de acontecer, porque isso leva a outra patologia, que é a pele do paciente ficar bem ressecada, causando feridas. E essas feridas, por ter menor sensibilidade, às vezes acaba que a pessoa nem vê e acaba se tornando uma ferida maior. Em alguns casos, tá? Não todos os casos, acaba levando à amputação do membro. Geralmente, até uma topada que o paciente diabético leva, por não haver a cicatrização de uma forma boa, tá? No paciente diabético, porque o diabético tem essa dificuldade da cicatrização, acaba virando uma amputação. Infelizmente, minha gente, é ruim essa situação, mas é o que acontece. Por isso que é importante também a gente estar sempre hidratando a pele desse paciente diabético, tá? Ele mesmo, se puder, se hidratar, tanto externamente, tá? Quanto internamente, sempre bebendo bastante água e usando bastante cremes hidratantes. Outra complicação que geralmente o paciente diabético tem são problemas nos olhos, tá? Catarata, glaucoma, retinoplatia, são os problemas bem comuns que a gente tem em pacientes já com diabetes avançada. Geralmente, a diabetes tipo 2 ela não vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de outra doença. Geralmente, essas doenças podem ser o sedentarismo, a obesidade, a pressão alta. Então, né, vamos agora para o que fazer para a diabetes não bater na nossa porta, tá bom? Então, bora lá. Primeiro de tudo, o que é que a gente vai fazer? Mudar a alimentação, tá? Mas o que eu indico para vocês? Iniciar pela reeducação alimentar se vocês não têm o hábito da alimentação saudável, tá bom? Cada dia você vai subindo um degrauzinho na sua alimentação para não ter o risco de despencar quando você já estiver lá em cima, tá? Reeducar o seu paladar. Segundo, se você não tem o hábito de fazer exercício físico, comece. Nem que sejam 15 minutos de caminhada por dia, você comece, tá? Não deixe para depois. Exercício físico, nem que seja a menor atividade, já muda bastante no seu hábito de tomar bastante água, tá? Se você não tem o hábito de tomar água, tá? Junto com um profissional da saúde, você calcula quanto você precisa de água e você adota estratégias com ele de como fazer para tomar a quantidade de água necessária para o seu organismo. Evitar o uso de cigarro, evitar o uso de bebida alcoólica, tá? Evitar o uso exagerado de sal, evitar o uso de açúcares e gorduras, tá? Farão com que você previna, tá? De ter a diabetes, de desenvolver. E por último, mas não menos importante, tá? Faça um acompanhamento com um nutricionista. O nutricionista é o profissional melhor capacitado para fazer o teu plano alimentar de forma correta, de acordo com a sua patologia, tá bom? Então, até o próximo vídeo.